Estamos de volta aqui com o nosso Matina, já com o nosso advogado, doutor Carlos Rebouças, que está aqui. A gente vai falar sobre a questão de agências bancárias, se você tem algum problema com ele aí na sua tela. Mas antes, a gente vai dar uma olhada nessa matéria, porque foi apresentado aí na Assembleia Legislativa aqui do Ceará um projeto que visa medidas de segurança tanto para funcionários como para clientes dos bancos aqui. Dá só uma olhada. Fortaleza já tem uma lei que trata da segurança em bancos. Agora, o projeto apresentado na Assembleia Legislativa pretende expandir a obrigatoriedade das medidas de segurança para o interior do Ceará. O projeto de lei é de autoria do deputado estadual pelo PT, Antônio Carlos. A gente discutindo com a categoria dos bancários, com os vigilantes de valores, inclusive alguns bancos compareceram a algumas audiências públicas que nós fizemos. Nós, à luz também da experiência de Fortaleza, decidimos estabelecer a Lei Estadual de Segurança Bancária, que trata desde as portas giratórias, de central de imagem interligada 24 horas com a polícia, com o sistema de vigilância daquele banco. A lei tenta assegurar medidas simples de segurança, como portas automáticas, biombos e a proibição do uso de celulares dentro das agências. Em Fortaleza, depois da aprovação do Estatuto da Segurança Bancária na Câmara Municipal, houve uma diminuição no número de saidinhas na capital cearense. A aplicação dessa lei, sendo extensiva aos municípios do interior, significa um combate, mais uma medida de proteção à vida das pessoas, porque banco não tem coração, banco tem cofre. E nós precisamos fazer com que quem mais lucra nesse país tenha a responsabilidade com a vida das pessoas. Mas ele questiona, em relação à violência, principalmente no interior, como as quadrilhas estão tão bem equipadas. De onde é que vem, ou como é que se dá um trânsito de armas de grosso calibre, fuzis, escopetas, né? E como é que se gasta 5, 6 bananas de dinamite da explosão, 2 semanas depois mais outra explosão com 5, 6 bananas de dinamite? É um caminhão de explosivos que entrou no Ceará. Então, é preciso inteligência policial. Os clientes parecem inseguros nas agências bancárias. Tem bancos que ainda não cumpriram ainda com a lei, né, que é de proteção. Colocar a proteção para que ninguém veja o que a gente está fazendo no caixa, né? A segurança é zero. Pois é, para falar um pouco mais sobre esse assunto dos bancos, nós estamos recebendo aqui o nosso advogado, doutor Carlos Rebouças. Bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui, sempre é um sucesso. Doutor Carlos, vamos começar o seguinte. A gente sabe que existe uma lei aí de que quando a gente vai nos bancos, em dia de pagamentos, a gente tem que esperar, se não me engano, meia hora. E dia que não é pagamento, acho que é 15 minutos. Se eu estiver errado, me corrija. Mas você tem que pegar a senha. Caso eu chegue lá no banco, pegue a senha, não seja atendido nesse tempo, como é que eu devo proceder como cliente? Olha, hoje a instituição financeira que nós devemos... quem regula a instituição financeira é o Bancen, o Banco Central. Né? As reclamações devem ser feitas diretamente ao Banco Central. Qualquer tipo de desrespeito contra o consumidor bancário pode ser feito no Banco Central e pode ser feito também nos PROCONs e DECONs, certo? A relação de consumo bancária é uma relação de consumo como outra qualquer. O banco ele presta um serviço. Não obstante, os bancos tenham tentado, através de um ADIM, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, desvincular esse entendimento. Eles tentaram, junto ao Supremo Tribunal Federal, através dessa ADIM, que fosse declarado que a relação entre banco e usuário de banco não fosse uma relação de consumidor. Só que eles foram derrotados e realmente hoje os bancos estão submetidos ao Código de Defesa e Proteção do Consumidor. Então, esse tempo de espera, até o tempo em fila, né? Existem leis municipais que tratam sobre isso em todo o Brasil. A média que se estipula essas leis de tempo de espera em fila é de 15 minutos. Nós sabemos que isso não é respeitado de forma alguma, porque, em verdade, Leonardo, os bancos, há mais de 10 anos, eles estão entre as 5 instituições de maiores reclamações por parte dos consumidores. Contumazmente, os bancos desrespeitam o consumidor e o Código de Defesa do Consumidor, mesmo com essa fiscalização intensa. Então, o consumidor bancário tem que estar sempre atento aos seus direitos e nunca deixar desapercebido e deixar de reclamar. Aí, no caso, por exemplo, se eu for à agência bancária fazer algum tipo de pagamento, se não for, aí você tem que verificar na sua cidade como é que se existe realmente essa legislação. Aqui em Fortaleza tem. Se, por exemplo, eu não for dia de pagamento, se eu passar os 15 minutos, peguei assim, eu vou com aquele papel lá no Banco Central, reclamo, já ligo. Eu acho que essa é a grande dúvida, porque, por exemplo, não sei se é o que dá mais como é que eu posso dizer, deixa o cliente ou a pessoa que vai ao banco mais chateado, é você ver que um banco
às vezes, inclusive hoje, são bonitos, são reformados, estão cada vez melhor tentando atender o cliente, fazem 9 guichês. Quando você chega lá, funcionam 4. Melhor ter só 4. E 4 funcionando do que você chega lá e vê que tem 9 só funcionando 4. Melhor ter só 4 funcionando, que aí você diz, é tão pouquinho aqui, mas os 4 só estão funcionando. Do que você ter 9, funciona 4. E aí você realmente tem pagamento para fazer, tem hora para voltar, tem gente que aproveita a hora do almoço. Então, eu posso realmente pegar aquela senha e ligar para o Banco Central e dizer, olha, cheguei dia tal, está aqui a senha, ou eu vou no gerente do banco logo. Qual é o procedimento mais rápido? Pode fazer e deve fazer, né? Porque, na verdade, os bancos, a punição contra os bancos são multas. E essa multa vai para onde? Essa multa vai para um fundo de proteção dos direitos difusos. Direito difuso é um direito do meio ambiente, direito do consumidor, vai para campanhas, para esse tipo de coisa. Então, é importante, sim, que se você ficar mais tempo do que permitido na fila, você comprove aquilo, você tem que documentar aquilo e fazer uma reclamação formal. No mínimo, a sua situação vai melhorar nos bancos, a situação de consumidor nos bancos vai melhorar, os bancos vão passar a observar mais isso, porque eles vão temer as multas. As multas podem chegar até 3 milhões, dependendo das infrações que os bancos venham a cometer. Agora, em agosto de 2013, nós tivemos 3 bancos, grandes bancos brasileiros, multados no valor de quase 2 milhões, distribuído entre essas multas. As principais reclamações foram o envio de cartão de crédito sem que fosse solicitado, né? E a falta de informações prestada em serviços de crédito, né? Não foi informado que havia riscos. E aí o consumidor, que é a parte hipossuficiente, por não entender tanto, ele ficou prejudicado. E houve essa multa. Essa multa é uma multa contra a instituição, como eu disse, vai para esse fundo do governo. Agora, existem também os casos de responsabilidade direta com o consumidor. Tudo que acontece com o consumidor no interior de uma agência bancária é de responsabilidade do banco. Exemplo, ano passado teve o caso de uma senhora que estava em uma agência bancária e na hora de sair da agência, no andar superior estava havendo uma jardinagem. Uma pá soltou-se da mão de um dos jardineiros e atingiu a cabeça dessa senhora. E a justiça reconheceu que era responsabilidade sim do banco a indenização pelos danos sofridos por aquela senhora. Então, tudo que acontecer com você dentro da agência bancária, até mesmo, isso é um exemplo para mostrar que até mesmo situações que não tem a ver com o serviço bancário, mas é de responsabilidade do banco. Agora, doutor Carlos, você disse que tem multas altíssimas, a gente está aqui justamente prestando esse serviço para você que está em casa, para você que tem conta bancária, para você que não é cliente e costuma ir ao banco muitas das vezes fazer pagamento, é importante que as pessoas que você de casa saiba dessa informação. Entre em contato com o Banco Central, ou então, se você não sabe o número, entra agora lá na página do Banco Central do Brasil, que lá vai ter reclamação de bancos. É importante que as pessoas façam esse tipo de reclamação até para saber, porque tem muita gente que acontece o seguinte, chega no banco, só grita, não estou sendo bem atendido, não pega a senha, não faz uma reclamação formal, não liga para o Banco Central, até porque às vezes não sabe desse tipo de informação e não adianta fazer esse escândalo todo dentro do banco, sabe? Não está legal? Pega lá a senha, faz sua reclamação formal e faz no Banco Central. Porque acontece, poderia ter muito mais reclamação, eu acho, mas as pessoas não sabem como fazer, como proceder, só reclamam lá no banco, gritam, e quando chega em casa não toma, porque acha que vai perder tempo. Às vezes tem algumas pessoas, algumas são muito acomodadas em relação a isso. Se a gente fosse lá, pegasse a senha, dissesse, de acordo com a lei, em dia de não pagamentos, por exemplo, eu tenho 15 minutos para ser atendido. Não foi, vou lá no Banco Central fazer minha reclamação. Não faz reclamação lá no banco, mas liga para o Banco Central. Porque a gente tendo reclamações cada vez mais, o negócio vai ser resolvido. Porque às vezes o Banco Central pode até pensar que não tem tanta reclamação dessa forma. E tem, porque as pessoas não ligam. Com certeza. Não registram isso. E outra coisa importante é o consumidor saber dos seus direitos, se informar. Por exemplo, coisas básicas. O banco, ele não pode cobrar pela emissão, por exemplo, de um cartão magnético de débito, né? Ele não pode... O primeiro, né? Dentro da validade, no dia da validade, ele tem que trocar gratuitamente novamente. O banco não pode cobrar, ele tem emissão mínima de 10 folhas de cheque para o cliente mensalmente. Por essas 10 folhas de cheque, ele não pode cobrar. Aí você tem que ver no seu banco quais são os benefícios que ele lhe dá. Se são 20 folhas, se são 10 folhas sem cobrar. A cobrança de boleto bancário. Não pode ser cobrado, alguns bancos e algumas outras empresas fazem isso, de embutir na prestação o valor do boleto. Não pode. Né? Aquilo é um serviço dele, que corre ao ônus do banco, da instituição que está vendendo o serviço. Ele não pode cobrar de você isso. Então, o principal é o consumidor ter sempre ciência dos seus direitos.
que ele não deve receber um cartão de crédito sem ter solicitado. Se ele receber esse cartão de crédito, ele tem que ligar para a instituição financeira, dizer que não quer aquele cartão e quebrar. Ele tem que saber que ele não pode simplesmente deixar uma conta inativa e parar de movimentar achando que aquela conta agora não existe mais. Aquela conta por 6 meses vai ficar cobrando ali serviços bancários e vai correr juros em cima disso e ele vai adquirir um débito. Quando você for encerrar uma conta bancária, por exemplo, hoje você tem que ir na agência bancária e pedir para assinar o destrato. Você vai assinar um destrato e aquele banco em 30 dias vai ter que encerrar aquela conta e você não vai ter nenhum ônus, vai ter um documento guardado provando que pediu o encerramento daquela conta. Então são vários cuidados que você deve ter, porque tudo que nós fazemos na nossa vida, Leonardo, gera uma responsabilidade jurídica. Então imagine quando você lidar com instituições financeiras, né, que são instituições que, infelizmente, não respeitam o consumidor mesmo, porque o que eles visam é o lucro. Então nós temos que estar muito atentos, sempre, para poder preservar os nossos direitos. Doutor Carlos Rebouças, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. A gente espera ter esclarecido um pouco mais. Volte sempre, já faço o convite aqui. Obrigado. O senhor voltar, tá certo? Eu espero que a gente tenha esclarecido um pouco mais. Muitas dúvidas, muitas coisas aí sobre os serviços bancários. Até a gente promete trazer o doutor Carlos de novo para falar sobre esse assunto. Agora, uma dica sempre boa é dar sempre uma olhada aí no seu extrato bancário para saber se você não está sendo cobrado por alguma coisa a mais. A gente sabe que tem sempre algumas palavrinhas que você não entende, mas vai lá no seu gerente, pergunta, na verdade, para que você não tenha nenhum tipo de dúvida, para saber se não está sendo cobrado alguma taxa a mais. Eles têm a obrigação, Leonardo, de lhe dar informação precisa e clara. Sempre. Muito obrigado. Bom dia. Para você de casa, muito obrigado pela sua companhia desde as 8 horas da manhã, que a gente está aqui ao vivo. Amanhã eu estou de volta aqui com a nossa matina no mesmo